São 5h04 agora. Esse fim de semana houve uma série de atos. 7 de setembro, a favor do governo, contrário ao governo. E um desses atos chamou bastante atenção. Em um desses atos, a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, a partir dessa fala, não tem mais como ser chamado de moderado. Será que eu posso dizer isso, Isis Tassiarini? Boa tarde para você. É nessa linha mesmo, viu, Débora? Muito boa tarde a você. Aliados do governador Tarcísio de Freitas reconhecem mesmo que ele subiu o tom nos atos de 7 de setembro, quando especialmente chegou a chamar, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de tirano. E aí a avaliação é que Tarcísio queimou pontes, mas que agora vai precisar reconstruí-las. No meio político, a análise é de que a fala do governador representa uma unidade na direita, mas que ele realmente avançou o sinal ao atacar o Supremo em um momento delicado, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A análise é de que Tarcísio estava pressionado pela família Bolsonaro a sair em defesa do ex-presidente, mas que ele não precisava fazer o que fez, perdeu o tom e que tem dito a aliados que ele mesmo se arrependeu, disse que não deveria ter usado as palavras. Por isso, aliados dizem que agora Tarcísio deve adotar uma linha de prudência, esperar o tempo passar, não falar mais sobre o assunto e, inclusive, aguardar o fim do julgamento para depois recalcular a rota para ver quais vão ser as próximas reações. Os mais radicais, claro, comemoraram a subida de tom de Tarcísio e avaliaram que o foco dele é ser o principal opositor de Lula. Débora. Ora, Isa, e qual foi a avaliação feita pelo STF? Foi atacado por meio do ministro Alexandre de Moraes. Imagino que os demais ministros, nenhum dos ministros, tenha ficado confortável com essa situação. Exato. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, respondeu Tarcísio ao dizer que o processo penal é prova, não disputa política ou ideológica. Disse que na ditadura é que não havia o devido processo legal público e transparente e que se vivia um mundo de sombras, mas que hoje tudo tem sido feito à luz do dia. O ministro afirmou ainda que o julgamento é um reflexo da realidade. Já o decano, o ministro Gilmar Mendes, diz que não há uma ditadura da toga e que ministros da Suprema Corte não agem como tiranos. Afirmou ainda que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe. Débora. Obrigada pelas informações, Isis Tassiarini de Brasília. Bem, Carol, a gente vai discutir isso com a Vera Magalhães também no Viva Voz. Lembro vocês que 6 horas a Vera se junta a nós no Viva Voz. Bom, mas de qualquer forma, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele primeiro perde a pose de moderado, que vinha sendo celebrada por uma parte da sociedade que o apoiava, principalmente grupos de empresários e tal. E tem uma outra questão, que ele é o governador de São Paulo, né? Então, quando ele se coloca nesse papel, acho que a figura do governador também perde alguns pontos. Tanto como trouxe a Isa, tem dito a interlocutores que se arrependeu de ter subido o tom como subiu no fim de semana, né? Mas me parece um movimento calculado, viu, Débora? Porque ele sabe que para ser candidato à presidência ele precisa do apoio do Bolsonaro e dessa ala mais radical do bolsonarismo. O Tarcísio não é ingênuo, ele sabia que estava subindo o tom e sabia das consequências, ainda mais no evento com aquele bandeirão dos Estados Unidos, gigantesco, quilométrico, em meio ao tarifaço que atinge principalmente que estado? São Paulo. Então, é um risco aí calculado para o governador, né? Agora, Débora, em meio a tudo isso, a gente tem a discussão do projeto da anistia, a oposição buscando os votos para avançar com esse projeto, o governo tentando fazer uma contenção de danos ali. Hoje teve uma reunião, inclusive, da ministra de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, com os ministros do Centrão, também para falar sobre esse assunto, entre outros.